Há momentos em que Deus quer reorganizar as nossas vidas e ministérios, mas Ele não usa sinais extraordinários. Não há fogo descendo, não há trovões, não há uma revelação espetacular que paralisa tudo, que impressiona. Deus usa pessoas simples, comuns, às vezes numa visita inesperada. Usa um café, uma mesa, uma conversa comum, muitas vezes um conselho dito sem que ninguém esteja vendo, sem cerimônias. Outras vezes, aquilo que mais transforma não vem como um milagre visível, mas chega de forma silenciosa, entrando pela porta de casa em forma de gente. Foi exatamente assim em Êxodo 18, com Moisés e seu sogro Jetro. Jetro não chega como um profeta, não chega com uma palavra nova, não chega para assumir nenhum tipo de liderança em Israel. Ele chega como uma visita, um parente, como alguém que está ali apenas para passar alguns dias e observar. E ele observa. Ele olha a rotina, percebe o fluxo, enxerga o cansaço que Moisés já não estava conseguindo mais perceber em si mesmo. Moisés passa o dia inteiro julgando o povo, resolvendo conflitos, carregando tudo sozinho. À primeira vista, parece zelo, compromisso, responsabilidade espiritual. Mas Jetro enxerga além do aparente e diz algo simples, direto e porém necessário. O que você faz não é bom. Não porque Moisés seja incapaz, não porque lhe falte chamado ou unção, mas porque ninguém foi criado para sustentar tudo sozinho. Aqui surge um princípio espiritual profundo. Nem todo problema é espiritual, alguns são estruturais. E Deus não resolve o problema estrutural apenas com oração, mas com sabedoria de forma prática. Jetro entende que se nada mudar, Moisés irá se desgastar e o povo continuará dependente, cansado e imaturo. O conselho não é apenas para aliviar o líder, mas para trazer paz para toda a comunidade. Por isso que ele propõe uma reorganização baseada em níveis de responsabilidade. Chefes de 10, de 50, de 100, de 1000. E isso não é hierarquia de poder, mas de maturidade de serviço. Cada um cuida daquilo que consegue sustentar. Os problemas mais simples são resolvidos perto do povo, os mais complexos sobem. Moisés preserva o seu foco e o povo aprende a caminhar com mais autonomia e discernimento. E aqui eu não poderia deixar de falar algo que o Senhor colocou no meu coração de forma amorosa. Às vezes nós reclamamos quando os nossos líderes, nossos pastores designam funções, muitas funções para uma pessoa só e poucas para nós. E às vezes a gente começa a murmurar achando que é favoritismo. Na verdade, a gente precisa começar a olhar para nós mesmos e ver se temos a mesma maturidade que a outra pessoa tem. Se temos os mesmos discernimentos, se temos a mesma capacidade, conhecimento. Às vezes a gente quer assumir liderança de 1000 e muitas vezes só estamos preparados para liderar 10. Precisamos refletir nisso e não questionar a liderança, mas aprender a ser preparado, porque quem lidera 100 começou com 10 e quem lidera 1000 começou com 100. Esse princípio não começa e nem termina em Moisés. Ele atravessa a Bíblia e vai lá para Jesus, que faz exatamente a mesma coisa no seu ministério. Ele não trata todos da mesma forma. A multidão, aos 70, aos 12 e os 3 mais próximos. Não é favoritismo, é discernimento. No reino, a intimidade caminha junto com responsabilidade. A autoridade não é sobre quantas pessoas você alcança, mas sobre quantas pessoas você consegue cuidar sem se perder de si mesmo. O mesmo padrão
aparece também em Atos capítulo 6. A igreja cresce, as demandas aumentam, os apóstolos percebem que tentar fazer tudo enfraqueceria o essencial. Eles delegam um serviço prático, levantam pessoas para cuidar das necessidades diárias, preserva o ministério da palavra, que era o mais importante. O resultado não é divisão, é crescimento saudável. Onde há organização, há fôlego. Onde há delegação, há continuidade. Tem ministérios que não crescem porque o que cresceu é o suficiente para o líder carregar. Está precisando alargar as tendas e aprender a pedir ajuda. Então, quase que sem destaque, o Êxodo 18 termina dizendo que Jetro se despede e volta para sua terra. Ele não fica muito tempo na casa de Moisés. Ele não se estabelece, não ocupa posição, mas o pouco tempo que ele permanece é suficiente para mudar toda a estrutura de governo de Israel. Jetro vai embora, mas a sua sabedoria fica. Ele retorna para casa, mas os princípios que ensinou continuaram sendo aplicados, estão sendo copiados até hoje. Isso revela algo essencial também. Nem toda pessoa que Deus envia para a nossa vida vem para ficar. Algumas vêm somente para alinhar. Muitas vezes Deus usa pessoas mais velhas, experientes, próximas, e às vezes dentro da nossa própria casa, para nos poupar de desgastes, preservar nosso chamado, reorganizar nosso caminho. Desprezar esse tipo de voz não é espiritualidade elevada, é imaturidade. Honrar é sinal de sabedoria. E aqui o texto deixa de ser apenas histórico e se torna pessoal, porque o objetivo aqui não é pregar, mas é refletir. E Êxodo 18 nos obriga a olhar para dentro de nós. Que tipo de visita nós somos? Quando entramos na vida, na casa de alguém. Quando entramos no lar, numa liderança, numa igreja, as pessoas saem mais confusas ou mais organizadas? Mais sobrecarregadas ou mais leves? Mais dependentes de nós ou mais fortalecidas em Deus? Outra pergunta ainda mais honesta: nós sabemos ouvir ou apenas sabemos nos defender? Porque é fácil dizer que somos ensináveis, mas isso só se prova quando o conselho vem de forma simples, direta, sem linguagem espiritual, sem línguas estranhas. Moisés não mudou porque Jetro era alguém importante, mas porque ele foi humilde o suficiente para ouvir e para aplicar. E talvez uma pergunta um pouco desconfortável: quantas vezes Deus já tentou nos alinhar por meio de alguém comum e nós ignoramos porque não parecia espiritual o bastante? Uma conversa simples, um alerta sincero, uma frase dita sem culto, sem microfone, sem atmosfera. E nós descartamos porque esperávamos por algo mais extraordinário. E eu não falo somente de ministério, também para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Talvez Deus não esteja tentando nos impressionar, Ele só está tentando nos proteger. Talvez Ele não queira nos dar mais experiências espirituais, mas nos livrar de um desgaste que ainda nem aconteceu. Deus continua fazendo hoje o que Ele fez em Êxodo 18. Ele não muda estruturas apenas com milagres, Ele muda caminhos por meio de pessoas. E às vezes tudo o que Ele quer fazer começa com alguém se sentando na nossa mesa, no nosso sofá, e gente tendo coragem suficiente para escutar. Porque muitas vezes Deus nos organiza, nos preserva e nos corrige não quando nós estamos sozinhos, orando, mas quando temos humildade suficiente para ouvir quem Ele colocou do nosso lado. Se essa palavra falou com você, marque aqui nos comentários quem são os Jetros da sua vida. Envie esse vídeo para essa pessoa e agradeça pelos conselhos sábios que ela já te deu, já te ofereceu.
Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.